Tiago, capítulo 2. Não fazer acepção de pessoas. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Nota JP 1. Os cristãos sinceros que receberam a glória de Cristo, quer dizer, foram abençoados com a Shekinah em hebraico, a iluminação da presença de Deus entre os seus, devem receber todas as pessoas com carinho e respeito, sem qualquer discriminação, preconceito ou favoritismo, pois Deus, nosso Pai, recebe todos os crentes como filhos. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras e, ao mesmo tempo, entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas. Nota de rodapé 2. Tiago usa uma antiga expressão hebraica que simboliza lugar santo. Salmo 74, versículo 8. Como fora traduzida na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, isso é sinagogue. Porém, não com o sentido de atribuir santidade ao edifício, mas às pessoas que ali se reúnem para adorar a Deus. Assim, a expressão hebraica mais próxima do termo sinagoga seria Knesset, assembleia. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois, mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé. Ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Nota de rodapé 3. Na cerimônia do batismo cristão, o nome de Cristo é invocado sobre o novo convertido neófito, como sinal de bênção. Mateus 28, versículo 19, Atos 2, 38. Assim como no Antigo Testamento, os antigos homens de Deus abençoavam suas descendências em o nome do Senhor, como fez Jacó, Gênesis 48, 16. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Nota JP 4. A lei do amor é chamada de real ou régia por ser a suprema origem e síntese de todos os demais mandamentos e ordenanças. Seu autor é o Rei do Universo e inclui todas as leis que regulam as relações humanas. Levíticos 19, 18, Mateus 22, do versículo 36 ao 40, Romanos 13, do versículo 8 ao 10. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores.
Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Portanto, quem obedece à lei, a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Nota J.P. 5. A impossibilidade de algum ser humano guardar toda a lei de Deus, muito menos da forma como Jesus a interpretou, só nos deixa uma solução: confiar de todo o coração naquele que foi o único capaz de cumprir plenamente a vontade do Pai, vencer a morte e nos legar vida eterna em seu nome. É em Jesus Cristo que a compaixão e a graça de Deus triunfam sobre o juízo que merecemos, versículo 13 do capítulo 2 de Tiago, Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, versículo 18, Mateus 5, versículo 18, versículo 19, Mateus 23, versículo 23, Hebreus capítulo 7, versículo 26 e versículo 27. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás? Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma adúltero e assassino, transgressor da lei. Falai e procedei com todos como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia, sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Nota J.P. 6. Esta passagem é um dos vários exemplos de citações dos ensinos de Jesus Cristo nesta carta. Mateus 5, 7, Mateus 18, do versículo 33 até ao 35. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. As atitudes demonstram a fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? A fé que não tem obras? Fé na fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Nota J.P. 7. O autor não está afirmando que as boas obras podem salvar algum ser humano. Interpretação equivocada que induziu Lutero a rejeitar essa carta como canônica por algum tempo. Tiago afirma que a fé sincera e viva se manifesta naturalmente por meio de boas obras, assim como a vida no corpo se demonstra a partir do trabalho da respiração, do bater do coração e de tantas outras funções do organismo vivo. Efésios 2:10, Romanos 3:24. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Nota J.P. 8. Essa ilustração sobre uma fé inócua forma um instrutivo paralelo com a ilustração do falso amor, apresentada pelo apóstolo João em sua primeira carta. Enquanto Tiago conclama cada cristão a colocar sua fé em prática, João, da mesma forma, nos exorta a amar não apenas com palavras, mas mediante atitudes concretas. 1 João 3,17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus, fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Nota de rodapé 9. Tiago demonstra toda a sua formação judaica ao expressar sua fé monoteísta. O mais importante dos credos do judaísmo, conhecido em hebraico como Shema, o grande convite para que a humanidade ouça que há um único e todo-poderoso Deus, Yahvé. Deuteronômio 6:8, Marcos 12:29. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? É inútil? Queres, pois, assegurar-te, homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Nota de rodapé 10. Evidentemente, Tiago não está provando a condição de vida de Raabe anterior à sua conversão. Pelo contrário, ele está enfatizando a graça de Deus, pregando a boa nova de que em Cristo todos nós podemos encontrar uma nova vida e razão para viver. Tiago aponta para a fé operosa de Raabe, que não apenas reconheceu a misericórdia e o poder do Senhor, mas também tornou-se cooperadora com Deus. Josué, capítulo 2, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras? Cumpriu-se, assim, a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Nota de rodapé 11. O grande propósito de Deus é que o ser humano seja seu amigo, de forma voluntária e sincera. Abraão foi uma dessas pessoas, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 7. E nós também podemos ser amigos de Deus mediante nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho, João 15, versículo 14. Exemplo semelhante ao de Raabe, a meretriz, a prostituta. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras está morta. Nota de rodapé 13. Evidentemente, Tiago não está aprovando a condição de vida de Raabe anterior à sua conversão. Pelo contrário, ele está enfatizando a graça de Deus, pregando a boa nova de que em Cristo todos nós podemos encontrar uma nova vida e razão para viver. Tiago aponta para a fé operosa de Raabe, que não apenas reconheceu a misericórdia e o poder do Senhor, mas também tornou-se cooperadora com Deus. Josué capítulo 2, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Feito Lipas, só lhe deu glória, se Deus quiser, amanhã, capítulo 3 de Tiago. Deus é bom, Deus é amor.